Band Saúde, oferecimento Oral Regalia Odontologia Estética. Protetize, seu recomeço é aqui. IUB Instituto de Urologia da Bahia. Vitalité Pilates, saúde e bem-estar. Se cada escolha muda um pouco a nossa vida, imagine só quando a gente fala de saúde. No Band Saúde de hoje, a gente vai descobrir como o corpo, mente e também a tecnologia podem abrir caminhos. Muito bom dia, o Band Saúde está no ar e hoje a gente começa falando sobre protetização de membros. Mas a protetização não começa à toa, tudo começa pelo encaixe provisório. E essa parte é fundamental para que a prótese funcione cada vez melhor no dia a dia. Você já deve ter ouvido esse conselho, não pule etapas. E no universo das próteses, isso é muito importante, porque, Alberto, de fato, é o que define a reabilitação ou abandono do uso das próteses, né? Perfeito, você foi bem certeira no que você falou. A protetização é algo que é muito delicado, é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado. Hoje existe uma demanda muito grande de pacientes que muitas vezes deixam de usar uma prótese pela falta de acompanhamento, né? Não faz a protetização da maneira correta, não segue o protocolo correto que deve ser feito da protetização. Então, aqui a gente segue, né? A gente segue esse protocolo para dar o máximo de conforto e qualidade para o paciente, né? Ele tem uma prótese que seja confortável, não cause lesão, e realmente ele tem uma prótese que faça parte do corpo dele, ele use no dia a dia, realmente ele ande, vá fazer suas atividades com maior conforto e qualidade de vida, né? Quando a gente fala de prótese, a gente tem que passar primeiro por uma provisória, né? Que no caso seria essa azulzinha aqui. E depois, se tudo correr bem, a gente vai para a definitiva. Conta na prática como é que funciona essa adaptação. Ele chega aqui, faz um molde, como é isso? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer para esse paciente uma prótese com um encaixe provisório, tá bom? Esse encaixe provisório a gente vai estar acompanhando esse paciente num período aproximado de uns 6 meses. Esse encaixe provisório aqui, ele nos permite estar ajustando a prótese, apertando, folgando, se tiver algum ponto de pressão, algum lugar incomodando, esse material nos permite ir fazendo ajuste de acordo com a evolução do coto do paciente, tá bom? Então, na medida que o paciente vai utilizando a prótese, a tendência é que esse coto perca volume. Então, na medida que ele vai perdendo volume, a gente tem que ir ajustando a prótese. A prótese não pode trabalhar de hipótese alguma folgada no paciente, porque isso causa lesão, isso causa ponto de pressão. Então, é importante esse acompanhamento, é importante o ajuste da prótese, até nós deixarmos ela de uma maneira mais confortável possível para esse paciente. Quanto tempo que dura um paciente com a prótese provisória, para ele dizer exatamente, eu quero essa? Então, vamos lá. Quando nós falamos do encaixe provisório, é apenas o encaixe. Todos os outros componentes já é o componente que o paciente, que nós definimos para o paciente, tá bom? Então, normalmente o paciente fica com a gente num período aí máximo de 6 meses. Então, um período suficiente para a gente maturar esse coto, né, adaptar bem ele e fazer todos os ajustes necessários para depois nós fazermos a definitiva, tá bom? Quais são os erros mais comuns de quem ultrapassa essa etapa e já quer colocar o provisório logo? Então, isso realmente é um erro muito comum, né? O que acontece? Como eu falei, quando o paciente pula essa etapa, quando o coto murcha, com o encaixe definitivo, a gente já não consegue fazer mais ajustes, tá bom? Então a gente não vai conseguir apertar, ajustar, fazer alívio. O material já não nos permite fazer esse tipo de ajuste. Por isso a importância de fazer a provisória, do acompanhamento até irmos para a definitiva. Que a definitiva nada mais é do que a cópia fiel
daquela prótese provisória que nós ajustamos, que ficou perfeita, confortável no paciente. A gente vai tirar uma cópia dela para fazer a definitiva e o paciente realmente ter um conforto aí durante anos com essa prótese. E se já falamos de prótese, imagine só quando o exoesqueleto entra em ação para dar esse suporte e devolver e transformar ainda mais a vida. É isso que a gente vai ver agora. Tem gente que sonha em correr uma maratona, mas tem gente que sonha em dar o primeiro passo. Depois de um acidente ou de uma lesão, muita gente acha que é impossível ficar de pé, mas é aí que a tecnologia mostra o contrário. Hoje a gente veio conhecer o exoesqueleto, uma armadura robótica que devolve o que muita gente achava que tinha perdido. Vamos conhecer? Cristiano, a gente está falando de uma tecnologia talvez nunca vista aqui em Salvador, né? Eu queria que você explicasse para a gente de forma didática como é que funciona isso na prática. Então a gente está aqui com um exoesqueleto robótico que é especificamente para treinamento locomotor, né? Para pessoas, indivíduos que precisam reabilitar a marcha por alguma condição neurológica, ou perderam a marcha, e a gente tem outros ganhos secundários, né, como o fortalecimento ósseo, o ganho de condicionamento cardiorrespiratório, né? O exoesqueleto robótico é o que a gente tem de mais tecnológico para reabilitação de marcha hoje no mundo, né? Eu acabei de vir agora de um evento em São Paulo, né, internacional, e eles falaram muito sobre a importância do exoesqueleto robótico para prevenir diversas outras complicações pós-lesão neurológica, né? Então a gente tem uma tecnologia aqui de ponta que oferece um estímulo à recuperação da marcha por gerar um reaprendizado motor. Então é o que mais se aproxima, né, da marcha humana, né? Como a gente tem uma gama de pacientes com distúrbios diferentes, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um paciente com perfil de Dona Margarida, um paciente pós-AVC, a possibilidade de voltar a andar é muito alta, né? Porque são pacientes que já têm prognóstico para marcha, o que significa que eles já teriam a possibilidade de voltar a andar independente da tecnologia. Mas a gente pode ir para um outro extremo, pacientes de lesão medular, que é a nossa grande maioria. A gente consegue classificar a lesão medular em níveis, né, de pacientes que têm alteração motora, sensorial, pacientes que teriam prognóstico para voltar a andar ou não. E aí tem um grupo de pacientes que teriam condição de voltar a andar porque tem preservação de força muscular abaixo do nível da lesão, mas que não tem resistência muscular, não tem continuamento cardiorrespiratório, então eles acabam ficando restritos à cadeira de rodas, porque quando sai de casa é muito cansativo. Esse perfil de paciente está voltando a andar, então a gente tem uma quantidade grande de pacientes com esse perfil que conseguem voltar a andar até por uma questão de segurança, autoconfiança, fora que a gente não pode desconsiderar a vontade do paciente de estar fazendo uma terapia, que isso é muito importante. O exoesqueleto ele vai reproduzir a função da marcha. Então ele gera uma ativação de padrão central. O que é isso? A gente consegue gerar, durante o uso do exoesqueleto, a gente ativa a área cerebral exatamente que é responsável pela marcha. Então, independente do indivíduo ter a marcha ou não, então às vezes a gente tem um paciente paraplégico, tetraplégico, que ele não tem a execução da marcha. Quando ele fica aqui no robô, essa reprodução da marcha, a gente está tendo ativação dessa região cerebral. Então, se a gente ativa a área cerebral junto com a imagética, ele pensando no movimento, a gente está ativando aquela área cortical e a gente tem as melhoras e o paciente consegue ter ganhos com isso, ganhos em movimentação, em função, em força. E a gente tem paciente que chega às vezes no uso, por exemplo, da cadeira de rodas, que a gente consegue evoluir para o andador, que a gente consegue evoluir para uma muleta e até a marcha independente. Roberto teve um acidente de carro há 10 anos e foi aí que ele perdeu os movimentos. Mas hoje, a história dele serve também para inspirar muitas pessoas, né, Roberto? Eu queria que você me dissesse um pouquinho, você já imaginou em algum momento vivenciar um robô que de fato faz com que você fique de pé e mova suas pernas? É uma coisa diferente, é algo que me deu autonomia e fez pensar diferente, fez sonhar, né? Porque ficar de pé às vezes é muito difícil, até para você segurar em algum lugar, às vezes a gente tenta. E depois do acidente eu imaginei não ter algo que... E a gente acaba buscando, né? Eu busquei muito em alguns lugares, países, e até no Brasil mesmo. E no Brasil eu vi que tinha algum lugar que era São Paulo. Aí quando chegou esse esqueleto aqui na Bahia, eu falei, pô, tá mais próximo de mim é melhor. Então a possibilidade de estar de pé, a sensação de estar andando, isso tudo volta, né? Porque a memória vai
a memória física fica, né? Aquela coisa de estar andando. E o que, a conta da lesão, você acaba perdendo. E no exoesqueleto, acaba lhe dando essa mobilidade, essa sensação que você está andando. Então, acaba tendo essa memória e aí a recuperação e a questão até emocional, né? E ajuda muito. Agora a gente vai conversar com a Dona Margarida, ela que teve um AVC, que é um primo de um AVC, ela vai explicar um pouquinho pra gente, mas em 2013, mas só tem 5 meses que ela começou esse tratamento com exoesqueleto. Apesar de pouco, já teve uma enorme diferença, né, Dona Margarida? Bastante diferenças. São, assim, inúmeras diferenças que eu me considero, assim, satisfeita por estar tendo o privilégio de estar aqui na Paraleme fazendo esse tratamento. Então, eu me considero, assim, uma privilegiada de estar nesse momento tendo a possibilidade de fazer esse tratamento aqui. Então, são 5 meses que a senhora hoje olha e volta a sonhar, né? Volto, sim. É um sonho possível de eu voltar, de eu conseguir o que eu tanto almejo, que é voltar a ganhar minha mobilidade, principalmente a minha mobilidade assim, equilibrada, de forma assim coerente, de forma assim sem medo, de forma firme. Então, o meu equilíbrio, eu não desisto. Eu confio, acredito que vou conseguir andar normalmente. Aqui na Paraleme nós temos o grupo de estudo, que é uma iniciativa muito especial, que a gente tem tanto a parte prática, que é com o exoesqueleto, e também na parte da sala da fisioterapia, e também temos encontros teóricos, em que a gente para estudar um pouco, certo? Sobre vários assuntos, artigos mais atualizados sobre a fisioterapia neurofuncional. Esse grupo de estudo ocorre através de processo seletivo, em que nós abrimos semestralmente para estudantes de fisioterapia e para fisioterapeutas que se interessarem pela tecnologia para estarem aqui imersos conosco. Então, tem todo um processo seletivo que a gente faz uma seleção, né, através da equipe de fisioterapia, e quem for aprovado tem a oportunidade de estar conosco durante 6 meses nessa imersão aqui na Paraleme. Pois é, todo esse bate-papo descomplicado, trazendo novidade, tudo para melhorar o nosso bem-estar, você só vê aqui no nosso Band Saúde. Então é o tempo de você pegar uma água, a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Band Saúde está de volta, já tomou sua água? Porque aqui o assunto vai continuar. A gente agora vai falar sobre Pilates. Muita gente ainda acha que Pilates é só alongamento, né? Mas é força, é movimento, é equilíbrio. Confere aí. Quando a gente sofre uma lesão, às vezes a gente pensa em parar, né? Mas já parou para pensar que o movimento pode ser o caminho para a recuperação? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com essas duas maravilhosas fisioterapeutas, Isabela, Monique. Eu já ia trocar aqui, ia falar que ela era Monique e ela era Isabela. A gente já bateu um papo super massa sobre tudo que a gente vai falar agora, mas vou deixar na boca delas sobre Pilates, né? Tirar esses estigmas que muita gente tem e acha também que Pilates é só um alongamento, é só para idosos ou até só para, enfim, quando acontece alguma coisa muito grave no nosso corpo. Mas é muito mais além disso, né? Muito mais. O Pilates ele pode ser feito a partir da fase infantil, adolescentes, adultos, e quem pensa que Pilates é fácil, é melhor começar a fazer e tirar esse mito. Isabela, me conta um pouquinho quando a gente fala de recuperação. Muita gente diz, alongamento eu faço em casa. Não tem nada a ver, né? Porque o Pilates também não é só alongamento. Não, de jeito nenhum. É movimento geral, alongamento e principalmente fortalecimento. E existem vários tipos de Pilates, inclusive tem também o individual e tem também um grupo. Qual é a diferença desses dois? O Pilates individual, ele é feito para aqueles pacientes que têm necessidades
específicas. É um paciente que passou por uma cirurgia e está com receio de voltar a fazer atividade física. É um paciente mais idoso, que tem risco de queda, que está com alteração de equilíbrio. Um paciente que tem algum probleminha neurológico, Parkinson, alguma rigidez maior, que precisa de um cuidado maior. Então, a gente vai trabalhar com ele depois de uma avaliação, né? A gente vai fazer uma avaliação, observar o que é que ele tem de dificuldade, de limitação, para trabalhar dentro da função dele, e aí vai levar para o ambiente do Pilates, para trabalhar aquilo, reconstruir o movimento, passar a segurança, e daí, se ele estiver se sentindo seguro, estiver tudo ok, a gente passa para o grupo. Bela, e em grupo, tem algo diferente ou é opcional? Não, na avaliação a gente define, né, se aquele cliente vai ter condições de fazer aula em grupo ou não. Nesse momento que a gente direciona, né, qual o primeiro caminho. Quando percebe-se na avaliação que dá para entrar no grupo, é bom, porque vai ter os outros, eles vão observar, né, o movimento. E também, só que tem a opção de fazer o grupo todo junto ou individualizar dentro do grupo, que é o que a gente mais usa aqui. Então, faz na avaliação, a gente percebe o que é que precisa ser trabalhado e daí a gente direciona no grupo individualmente para cada cliente, a necessidade de cada um, mas estando no grupo. Me conta um pouquinho, para quem sofre alguma lesão, acha que eu só posso ir para o Pilates depois que operar, por exemplo, mas pode ser antes também, né? Como é que funciona isso para cada pessoa, para cada corpo, para cada situação? Tem uma análise muito minuciosa por trás disso, né? Tem. Por exemplo, se alguém tem uma indicação cirúrgica, o Pilates pode servir para preparar para a cirurgia, porque é muito importante que você vá para a cirurgia com o corpo preparado, porque isso vai facilitar muito o processo de reabilitação. Então, trabalhando o fortalecimento, o alongamento antes de uma cirurgia de joelho, de ombro, de coluna, de escoliose, enfim, se a gente puder fazer um trabalho individual, voltado para aquele paciente, quando eu falo individual é com as necessidades dele, e depois fazer a cirurgia, com certeza a reabilitação vai ser muito mais tranquila, muito mais prazerosa, muito mais fácil. E mesmo que esteja em grupo, o olhar vai ser voltado para a necessidade dele. Se o paciente tiver uma necessidade específica, mesmo estando em grupo, ela vai ser respeitada. Bela, multiesportista, agora essa pergunta não tinha como não ser para você. Antes da lesão, as pessoas também podem se preparar para não ter lesões aqui no Pilates. Então você se fortalece como um todo e aí já está apto e muito mais seguro para fazer atividades, enfim, como a natação, já que ela é expert, que eu já soube, faz natação no mar, viu, minha gente? Conta pra gente a importância disso. Com certeza, seria o preventivo, né? Você, diante do que ele faz do esporte, na avaliação a gente percebe e daí direciona com exercícios mais voltados para o esporte que ele pratica, né, que ele tem família, detecta também se ele é aquele que faz o esporte, que já tem lesões de repetição, a gente descobre o porquê que essas lesões estão acontecendo repetidas várias vezes e daí a gente vai focar nesse caminho para resolver, encontrar a causa e daí ele parar de ter essas lesões de repetição. Imone, o Pilates pode ser substituído pela academia, porque tem muita gente, inclusive eu, que a gente não é muito adepta ali às academias tradicionais. Conta pra gente. Eu acho que cada uma tem o seu lugar, mas o ambiente do Pilates é um ambiente diferente, é um ambiente que é mais tranquilo, pode ser feito trabalho em grupo, como a Bela falou, de circuito, um trabalho mais voltado para fortalecimento. Tem grupos que as pessoas já são mais avançadas, então a gente consegue trabalhar num ritmo diferente, mas trabalha muito fortalecimento. Então, quem acha que o Pilates é um trabalho voltado só para o pessoal mais velho ou que tem alguma lesão, está bem enganado. Então, o trabalho pode ser muito intenso de força, de equilíbrio, de flexibilidade. Então, é um trabalho bem global. Ele não trabalha uma área do corpo específica. Às vezes você está fazendo um trabalho de braço, mas que o trabalho de perna está ali, a perna está ali gritando porque tem muito equilíbrio associado, exercícios que você vai trabalhar várias áreas do corpo ao mesmo tempo.
gostando? Aponta o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e fala com a gente no nosso Instagram do Band Saúde. Mas bora continuar o nosso papo? Pois é, vamos falar agora de recomeço. Saúde mental é o primeiro passo para a gente se transformar. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre a pandemia da saúde mental. E tem um lado das pessoas que ainda tem aquele preconceito com os tratamentos psiquiátricos e terapêuticos. Mas se engana quem pensa que isso se resume a apenas um tratamento medicamentoso. A gente está em um lugar que a qualidade de vida é o pilar principal. E você, claro, vai acompanhar junto comigo. Vamos nessa? O número de casos de transtornos mentais está sofrendo boom nos últimos anos, e isso é perceptível para todo mundo. Só em 2024, em relação a 2023, segundo dados do Ministério da Previdência Social, houve um aumento no número de afastamentos de 68%, número que assusta. E para falar sobre esse assunto, a gente está com 2 profissionais qualificados que de fato vivem na prática todo esse boom, todo esse período conturbado, né? A gente vai conversar com a psicóloga Lucila e também com o psiquiatra Cássio, Dr. Cássio. Doutores, me contem como é que na prática está funcionando isso, como é que vocês estão recepcionando essa situação que de fato nunca aconteceu, né? A gente recebe muitos pacientes aqui, a gente tem... O mais importante é que hoje as pessoas estão também mais conscientes dessa necessidade que elas têm de buscar ajuda. Então, aqui a gente tem um leque de tratamento, tem a parte ambulatorial, as pessoas podem realizar atendimentos em consulta, a gente tem como cuidar das pessoas em diversos formatos, tanto em hospital-dia, enfim. Então, o mais importante é que essas pessoas estão mais conscientes que elas precisam buscar ajuda e é isso que elas precisam fazer quando adoecem. A gente olha para um lado... essa busca por ajuda, mas a gente tem um outro lado, né, doutor Cássio? Que são aquelas pessoas que se autodiagnosticam através de vídeos em redes sociais ou até o uso da inteligência artificial, né? Estão usando, inclusive, para poder desabafar, usando aquilo ali como um apoio psiquiatra ou até terapêutico. Me conte como é que isso tem acontecido, mas de forma recorrente. Por um lado, isso é bom. Pensa, antigamente a psiquiatria ficava restrita a situações que não eram conversadas. Estou agora numa grande emissora, podendo falar aqui com milhares de pessoas sobre doença mental, sobre transtorno mental. Isso é um lado bom. Como todo efeito colateral, né? Essa expansão da tecnologia, esse acesso a dados, né, importantes, tem um fenômeno de surgir também informações que não são fake news, né? Informações que nem sempre são muito bem acuradas. Por isso que é importante buscar profissionais qualificados, ter atenção onde é que você vai se informar. Às vezes aquela dancinha, aquele Reels não é o melhor local para se informar sobre um assunto tão sério quanto saúde mental. E a gente pode pensar que a ansiedade, a depressão, alguns sintomas são tão comuns que, mesmo em situações normais, pessoas que não têm doença, que não têm um transtorno, pode aparecer. Então, às vezes eu estou lá no Instagram, eu estou vendo um vídeo e falo, nossa, eu tenho esse sintoma. Não necessariamente eu vou ter um problema. Mas se você tem a dúvida ou tem a curiosidade, vale a pena você buscar ajuda, buscar uma clínica realmente qualificada para poder ter uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, para aí sim poder sim ter um diagnóstico e seguir um tratamento quando indicado. Né? Me conte um pouquinho o que é a vida para a senhora. A vida é muita coisa. A vida é tudo, né? A vida é viver. Então a gente não pode caracterizar assim que a vida é isso ou aquilo. A vida é tudo. E a vida é algo muito importante. Então a gente tem que procurar dar qualidade à vida, seja ela qual for, com os recursos que por acaso teremos naquele momento, mas e viver com fé, com coragem, com amor, com bons sentimentos de preferência sempre. Eu cheguei aqui cheia de reservas, né? A minha filha que encontrou esse lugar e como ela lida muito comigo e sabe muito de mim, ela disse, encontrei um lugar bom que você vai gostar. Eu vim cheia de amarras, porque eu tenho uma natureza muito autônoma, entendeu? Independente. Isso é um pouco difícil de me dobrar. Então, mas eu vim experimentar.
E cheguei aqui, olhei, cheio de reserva, achei que tinha muita gente idosa, muita gente assim, com dependências. Porém, também eu sou teimosa. Eu disse, não, vou ficar para ver o que vai dar. Eu fui ficando, e continuava dizendo assim, não, isso aqui não é meu lugar, isso aqui não é meu lugar, isso aqui tem muita gente. Eu ainda tenho muita vivacidade, eu gosto de viver as coisas ainda. E aí, mas fui teimando, até por respeito mais ao trabalho da minha filha, né? E fui observando e fui vivenciando. Também não fui só observando, fui vivenciando as coisas, experimentando. Para resumir, porque para não ficar muito longo, eu de repente me vi pensando, gente, esse é meu lugar. Fui me identificando com as pessoas mais idosas que eu, com as pessoas mais jovens, porque aqui tem essa mistura que eu achei algo fantástico. Não é somente idosos, mas tem juventude, tem pessoas maduras, adultas. Então, é um trabalho fantástico. Hoje eu afirmo que aqui é meu lugar. Quando eu cheguei aqui, quiseram me dar alta logo, né? Mas eu disse, não, eu não vou. Aqui é uma ocupação, você faz terapia, você faz pilates, você tem psicólogo, tem psiquiatra. Então, foi um apoio enorme para mim, né? É diferente, porque é o seguinte, quando eu conheci várias pessoas, rapaz, você é louco, você está em psiquiatra, psicólogo, não sei o quê, isso é louco. Eu disse, não é loucura, não é loucura. É a pessoa trabalhar em cima do que a gente precisa. Nosso Band Saúde vai ficando por aqui, mas como eu sempre digo, saúde é continuidade, principalmente no nosso dia a dia. É através dos nossos hábitos, das nossas escolhas e é por isso, nessa continuidade, que eu quero que você continue com a gente. Acompanhe a gente no Instagram da Band Bahia, lá você vai encontrar também a nossa programação e o nosso Instagram Band Saúde e além de rever esse programa e os outros no nosso YouTube, Band Bahia Oficial. Eu te espero na próxima semana para a gente falar do que mais importa, saúde. Tchau, tchau, minha gente. Band Saúde, oferecimento Oral Regalia Odontologia Estética. Protetize, seu recomeço é aqui. IUB Instituto de Urologia da Bahia. Vitalité Pilates, saúde e bem-estar.